Encontre sua voz, ritmos comunais e teatro. Interpretar não é assumir um personagem, mas descobrir o personagem dentro de si. Você é o personagem, basta encontrá-lo em seu interior, ainda que seja uma versão muito ampliada de seu ser. Tina Packer. Muitos cientistas que conheço se inspiraram em problemas de saúde de seus filhos para encontrar maneiras de entender a mente, o cérebro e a terapia. A recuperação de meu próprio filho de uma doença misteriosa que, na falta de melhor nome, chamamos de síndrome de fadiga crônica, convenceu-me das possibilidades terapêuticas do teatro. Na época em que cursava o sétimo e o oitavo anos, Nick passava a maior parte do tempo na cama, o corpo inchado devido a alergias e medicamentos que o deixavam cansado demais para ir à escola. Sua mãe e eu vimos que ele estava se fechando cada vez mais em sua identidade de menino, isolado e profundamente insatisfeito consigo mesmo, e ficamos desesperados para ajudá-lo. Quando a mãe percebeu que ele se sentia com um pouco de energia por volta das 5 da tarde, nós o inscrevemos num curso de improvisação teatral, no qual ele pelo menos teria a oportunidade de conviver com meninos e meninas de sua idade. Ele gostou do grupo e dos exercícios de interpretação, e em pouco tempo ganhou seu primeiro papel, o de Action em Amor. Sublime Amor, um valentão sempre pronto para a briga, que fazia a voz principal na música de Officer Krupke. Um dia, em casa, eu o surpreendi fazendo pose de fanfarrão, treinando o que parecia ser a postura de uma pessoa poderosa. Estaria adquirindo uma sensação física de prazer, imaginando-se como um sujeito forte que inspira respeito? Depois disso, ele foi escalado para o papel de Fonz em Happy Days. Ser adorado pelas garotas e manter a plateia magnetizada foi o ponto de virada de sua recuperação. Diferentemente de sua experiência com numerosos terapeutas que falavam com ele sobre seu mal-estar, o teatro lhe deu a oportunidade de sentir profunda e fisicamente como era ser diferente do garoto hipersensível e com dificuldade de aprendizado em que aos poucos ele havia se transformado. Ser um membro valorizado do grupo lhe deu uma experiência visceral de poder e competência. Acredito que a personificação dessa nova versão dele mesmo lhe mostrou o caminho para se tornar o adulto criativo e adorável que é hoje. Nosso senso de agência, de como nos sentimos no controle de nós mesmos, se define pela relação que temos com o corpo e seus ritmos. Dormir e acordar, comer, o modo como nos sentamos e andamos. Isso define os contornos de nossos dias. Para encontrar nossa voz, temos de estar em nosso corpo, poder respirar plenamente e ter acesso às sensações internas. É o oposto da dissociação, de estar fora do corpo e nos fazer desaparecer. É também o oposto da depressão, de ficar derreado diante de uma tela que proporciona entretenimento passivo. Interpretar é a experiência de usar o corpo para ocupar nosso lugar na vida. Teatro de guerra. Não foi com Nick que testemunhei pela primeira vez os benefícios do teatro. Em 1988, eu ainda estava tratando de 3 veteranos com transtorno de estresse pós-traumático que havia conhecido na avenida. Em certo ponto, eles apresentaram uma melhora repentina na vitalidade, no otimismo e nas relações familiares. Atribuí o progresso ao aprimoramento de minhas técnicas terapêuticas, mas então descobri que os 3 estavam envolvidos numa produção teatral. Eles queriam dramatizar a situação dos veteranos sem teto e convenceram o dramaturgo David Mamet, que morava na vizinhança, a ter um encontro semanal com o grupo para elaborar um roteiro sobre suas experiências. Mamet convidou Al Pacino, Donald Sutherland e Michael J. Fox a participarem de um evento em Boston chamado Cenas de Guerra, que levantou dinheiro para transformar a clínica da avenida num abrigo para veteranos sem teto. Dividir o palco com atores profissionais, falar sobre suas lembranças de guerra e ler os poemas que escreviam
Foi uma experiência mais transformadora do que qualquer terapia que eu pudesse ter empregado. Perde-se na memória dos tempos quando os homens começam a se valer de rituais comunitários para enfrentar seus sentimentos mais fortes e assustadores. O teatro da Grécia Antiga, o primeiro de que se tem registro escrito, possivelmente evoluiu a partir de ritos religiosos que incluíam dança, canto e encenação de mitos. Por volta do século V a.C., o teatro tinha importância fundamental na vida cívica. A plateia, sentada em semicírculo em torno do palco, podia observar as emoções e reações de todos. O teatro grego pode ter servido como um ritual de reintegração para combatentes veteranos. Na época em que Ésquilo escreveu a trilogia Oréstia, Atenas estava em guerra em 3 frentes. O ciclo trágico se inicia quando o rei guerreiro Agamenon é assassinado por sua mulher, Clitemnestra, por ter sacrificado a filha deles antes de embarcar para a guerra de Troia. Todo cidadão adulto de Atenas fazia serviço militar, portanto é certo que as plateias se compunham de combatentes veteranos e de soldados da ativa em licença. Os próprios atores seriam cidadãos soldados. Sófocles foi comandante nas guerras de Atenas contra os persas, e sua peça Ájax, que termina com o suicídio de um dos maiores heróis da guerra de Troia, pode ser entendida como uma descrição exemplar do estresse pós-traumático. Em 2008, o escritor e diretor Brian Doerris organizou uma leitura dramatizada da peça para 500 fuzileiros navais em San Diego e ficou surpreso com a receptividade. Como muitas das pessoas que trabalham com trauma, a inspiração de Doerris foi pessoal. Ele havia estudado os clássicos na faculdade e recorreu aos textos gregos como consolo depois de perder uma namorada para a brose cística. Seu projeto Teatro de Guerra avançou a partir daquele primeiro evento, e com financiamento do Departamento da Defesa, a peça de 2.500 anos foi desde então representada mais de 200 vezes no país e no exterior para dar voz ao dilema dos combatentes veteranos e incentivar o diálogo e o entendimento com suas famílias e amigos. As apresentações do Teatro de Guerra são seguidas de um debate aberto. Compareci a uma leitura em Cambridge, Massachusetts, pouco depois que a imprensa anunciou um aumento de 27% nos suicídios de combatentes veteranos nos 3 anos anteriores. Cerca de 40 pessoas, veteranos do Vietnã, esposas de militares, homens e mulheres que tinham dado baixa após servir no Iraque e no Afeganistão, usaram o microfone. Muitos citavam falas da peça ao comentar suas noites em claro, o uso de drogas e o distanciamento da família. A atmosfera era eletrizante, e ao fim a plateia se reuniu no foyer, alguns abraçados e chorando, outros em animada conversa. Doerris diria depois: qualquer pessoa que tenha tido contato com uma dor extrema, sofrimento e morte, não tem qualquer dificuldade em entender o teatro grego. É como ouvir as histórias dos veteranos. Acertar o passo. O movimento coletivo e a música criam um contexto mais amplo para a nossa vida, um significado que ultrapassa nosso destino individual. Todos os rituais religiosos incluem movimentos rítmicos, desde as preces judaicas no Muro das Lamentações em Jerusalém e os gestos e a liturgia cantada da missa católica, a meditação das cerimônias budistas e os rituais rítmicos executados 5 vezes ao dia por muçulmanos devotos. A música foi a espinha dorsal do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Qualquer um que tenha vivido aqueles tempos não esquecerá as fileiras de manifestantes de braços dados cantando We Shall Overcome, desfilando com determinação contra a polícia convocada para detê-los. A música une pessoas que, no âmbito individual, estariam intimidadas, mas que, em grupo, se tornam poderosas defensoras de si mesmas e dos outros. A dança, a marcha e o canto, assim como a linguagem, são recursos singularmente humanos para instaurar uma ideia de esperança e coragem.
Pude observar a força de ritmos comunais em ação em 1996 na África do Sul, ao ver o arcebispo Desmond Tutu promovendo audiências públicas da Comissão de Verdade e Reconciliação. Esses acontecimentos se davam num contexto de canto e dança. As testemunhas narravam as atrocidades infligidas a elas e às suas famílias. Quando não suportavam mais, Tutu interrompia o depoimento e dirigia todo o público numa prece, numa canção ou numa dança, até que as testemunhas conseguissem se recuperar. Assim, os participantes entravam e saíam da revivescência dos horrores por que passaram e encontravam palavras para narrar o que lhes acontecera. É mérito de Tutu e dos outros membros da comissão o impedimento de uma orgia de vingança, tão comum quando as vítimas, por fim, são libertadas. Há poucos anos descobri Keeping Together in Time, escrito pelo grande historiador William E. A. McNeill, já no fim da carreira. Esse livro examina o papel histórico da dança e da Ordem Unida na criação daquilo que McNeill chama de ligação muscular e ressalta a importância do teatro, das danças comunitárias e do movimento. Também resolveu uma questão antiga que eu tinha na cabeça. Tendo crescido nos Países Baixos, sempre me perguntei como um grupo de simples camponeses e pescadores holandeses conseguiu se libertar do jugo do poderoso Império Espanhol. A Guerra dos 80 Anos, que durou do fim do século XVI a meados do século XVII, teve início com uma série de ações de guerrilha e parecia destinada a permanecer assim, já que, com frequência, os soldados indisciplinados e mal pagos fugiam das descargas dos mosquetes inimigos. Ocorreu uma mudança quando o príncipe Maurício de Orange passou a liderar os rebeldes. Ainda com 20 e poucos anos, ele recém completara seus estudos de latim, o que lhe permitiu ler manuais de tática militares dos romanos de 1500 antes. Descobriu que o general Licurgo havia imposto a marcha militar às legiões romanas e que o historiador Plutarco atribuíra a invencibilidade dessas legiões a essa prática. Era um espetáculo a um tempo magnífico e estarrecedor vê-los marchando ao som de suas flautas, sem nenhuma falha na formação, nenhuma perturbação em sua mente, nem mudança em sua expressão, calmos, alegres, encaminhando-se com música para a batalha mortal. O príncipe Maurício instituiu a Ordem Unida, acompanhada de tambores, flautas e trompetes, em seu desorganizado exército. Esse ritual coletivo não só despertava nos homens um sentimento de objetivo e solidariedade, como permitia a execução de manobras complicadas. Mais tarde, a Ordem Unida se disseminou pela Europa, e hoje os principais serviços das Forças Armadas dos Estados Unidos investem muito em suas bandas militares, embora as tropas em luta já não sejam acompanhadas de tambores e pífaros. Soube pelo neurocientista Jaak Panksepp, nascido na Estônia, pequena nação do Báltico, da notável história da Revolução Cantada que ocorreu em seu país. Em junho de 1987, numa das intermináveis tardes do verão subártico, mais de 10.000 pessoas que assistiam ao Festival da Canção de Tallinn deram-se as mãos e começaram a entoar canções patrióticas, esquecidas ao longo do meio século de ocupação soviética. A cantoria e os protestos continuaram, e, em 11 de setembro de 1988, 300.000 pessoas, cerca de um quarto da população do país, reuniram-se para cantar e apresentar publicamente a exigência de independência. Em agosto de 1991, o Congresso proclamou a restauração do Estado. Quando os tanques soviéticos tentaram intervir, as pessoas agiram como escudos humanos na proteção da rádio de Tallinn e das estações de TV. Um colunista do New York Times escreveu: "Imagine a cena de Casablanca em que os clientes franceses cantam a Marselhesa em desafio aos alemães e multiplique seu poder por 1000. Seria apenas o começo do que ocorreu com a Revolução Cantada." Como tratar o trauma com o teatro?
É surpreendente não existir extensa pesquisa sobre o efeito das cerimônias coletivas na mente e no cérebro e seu potencial de prevenção e alívio do trauma. Durante a última década, no entanto, tive a oportunidade de observar 3 programas de tratamento do trauma por meio do teatro. O Urban Improv, em Boston, que inspirou o trauma-drama nas escolas públicas da cidade e em nossos centros residenciais. O Possibility Project, dirigido por Paul Griffin em Nova York. E o Shakespeare and Company em Lenox, Massachusetts, que mantém o Shakespeare in the Courts, um programa para menores infratores. Vou abordar os 3, sem esquecer que há, nos Estados Unidos e no exterior, muitos programas excelentes de terapia teatral que fazem do teatro um meio de recuperação amplamente acessível. Apesar das diferenças, todos esses programas têm um fundamento comum: o enfrentamento de realidades dolorosas da vida e a transformação simbólica por meio de atividade coletiva. Amor e ódio, agressão e rendição, lealdade e traição são a matéria do teatro e a matéria do trauma. Nossa cultura nos ensina a nos afastarmos da verdade dos sentimentos. Tina Packer, a carismática fundadora do Shakespeare & Company, diz: o treinamento de atores envolve ensinar as pessoas a contrariar essa tendência, não só a sentir profundamente, mas a cada instante levar esse sentimento à plateia para que, em vez de resistir a ele, ela o assuma. Pessoas traumatizadas têm horror a emoções profundas, já que temem perder o controle ao experimentar tais sensações. O teatro, pelo contrário, personifica as emoções e lhes dá voz, possibilita ao sujeito um engajamento rítmico e a apropriação de diferentes papéis. Como vimos, a essência do trauma é o sentimento de abandono, de se sentir separado da espécie humana. O teatro implica um confronto coletivo com as realidades da condição humana, como diz Paul Griffin. Ao discutir seu programa teatral para crianças criadas fora da família de origem, a matéria da tragédia teatral gira em torno da convivência com a traição, a agressão e a destruição. Essas crianças não têm nenhum problema para entender o que sentem Lear, Otelo, Macbeth ou Hamlet. Segundo Tina Packer, tudo se resume a usar o corpo todo e ter outros corpos em consonância com seus sentimentos, emoções e pensamentos. O teatro proporciona aos sobreviventes de trauma a oportunidade de se relacionar com os demais sentindo de maneira profunda a condição humana que lhes é comum. Traumatizados têm medo do conflito, temem perder o controle e voltar mais uma vez ao sofrimento. O conflito é a essência do teatro. Conflitos interiores, interpessoais, familiares, sociais e suas consequências. No trauma, tenta-se esquecer e esconder o medo, a raiva, o abandono. No teatro, encontram-se meios de transmitir verdades profundas a uma plateia. E isso exige vencer bloqueios para descobrir a própria verdade, explorar e examinar a experiência interna a fim de que ela possa emergir no palco por meio da voz e do corpo. Como proporcionar segurança ao envolvimento? Esses programas não se destinam a quem pretende ser ator, mas a adolescentes ressentidos, amedrontados e agressivos ou a veteranos retraídos, alcoólatras e desgastados. Quando chegam para o ensaio, afundam em suas cadeiras com medo de que os demais percebam o seu fracasso. Adolescentes traumatizados são uma confusão de sentimentos, inibidos, revoltados, desarticulados, descoordenados e desmotivados. Todos ficam empolgados demais para observar o que está acontecendo ao redor. Explodem com facilidade e confiam mais em atos do que em palavras para descarregar os sentimentos. Todos os diretores com quem trabalhei acreditam que o segredo é ir devagar e conquistá-los pouco a pouco. A dificuldade inicial é simplesmente fazer que os participantes estejam presentes. Kevin Coleman, do Shakespeare in the Courts, descreve seu trabalho com adolescentes. Primeiro fazemos com que se levantem e andem pela sala. Assim eles começam a criar um equilíbrio no espaço,
de modo que não quem andando sem rumo, mas tenham consciência das outras pessoas. Aos poucos, a partir de comandos discretos, a situação vai ficando mais complexa. Caminhe na ponta dos pés, ou sobre os calcanhares, ou de costas. Então, quando se chocar com alguém, grite e caia no chão. Depois de uns 30 comandos, eles começam a balançar os braços no ar e se instaura uma relativa receptividade, mas o processo é gradual. Se dermos um passo maior que as pernas, eles vão começar a socar as paredes. É preciso que se sintam seguros para que se observem uns aos outros. Uma vez que seus corpos estejam um pouco mais livres, posso usar o comando. Não faça contato visual com ninguém, olhe para o chão. A maior parte deles pensará, certo, mas eu já estou olhando para o chão. Mas aí eu digo, agora comece a observar as pessoas por quem você está passando, mas não deixe que elas percebam que você está olhando. E a seguir, faça contato visual só por um segundo. Depois, agora sem contato visual, agora contato, agora sem contato. Agora faça contato visual e segure tempo demais. Você vai saber quando é tempo demais porque vai querer começar a sair com essa pessoa ou brigar com ela. Isso é tempo demais. Eles não fazem esse tipo de contato visual prolongado na vida normal, nem mesmo com a pessoa com quem estão falando. Não sabe se a pessoa é de confiança ou não. Então, o que fazemos é dar a eles a certeza de que não vamos desaparecer quando eles fizerem contato visual ou quando alguém olhar para eles. Um passo de cada vez. Adolescentes traumatizados sofrem claramente de falta de sincronia. Em nosso programa de teatro no Trauma Center, propomos exercícios de espelho para ajudá-los a se sintonizar com outra pessoa. Um deles ergue o braço direito e seu parceiro espelha o gesto. Ele se torce para um lado, o parceiro espelha em resposta. Eles começam a observar a mudança nos movimentos corporais e nas expressões faciais, que seus movimentos naturais são diferentes dos movimentos dos demais, e percebe como se sentem ao executar movimentos não habituais. O exercício do espelho reduz a preocupação com o que os outros vão pensar e os ajuda a entrar em sintonia com a experiência de outra pessoa por uma via visceral e não cognitiva. Quando o exercício termina em risos, é porque os participantes estão se sentindo confiantes. Para que se tornem parceiros autênticos, eles precisam aprender a confiar uns nos outros. O exercício, em que uma pessoa de olhos vendados é conduzida pela mão do parceiro, é particularmente difícil para nossos meninos. Eles se apavoram quase sempre, tanto com a perspectiva de ser aquele que conduz, de ter a confiança de alguém tão vulnerável, quanto em serem levados pelas mãos com os olhos vendados. De início, fazem isso durante apenas 10 ou 20 segundos, mas aos poucos conseguem chegar a 5 minutos. Depois do exercício, alguns precisam passar um tempo sozinhos, pois em termos emocionais é quase insuportável sentir essas conexões. Os adolescentes e os veteranos traumatizados com quem trabalhamos ficam constrangidos ao serem vistos, temem o que estão sentindo e se mantêm fisicamente distantes entre si. O trabalho de quem dirige, como o de qualquer terapeuta, é retardar as coisas de modo que os atores possam estabelecer um relacionamento com eles mesmos, com os próprios corpos. O teatro proporciona uma maneira especial de alcançar uma grande variedade de emoções e sensações físicas que não só fazem com que eles entrem em contato com o conjunto normal de seus corpos, mas também os levam a explorar maneiras alternativas de se posicionar na vida. Urban Improv. Meu filho adorava seu grupo de teatro dirigido pelo Urban Improv, IUI, um antigo instituto de artes de Boston. Continuou no grupo durante o ensino médio e depois trabalhou como voluntário no verão, que se seguiu a seu primeiro ano de faculdade. Foi então que soube que o programa de prevenção da violência do UI, depois de ministrar centenas de oficinas em escolas municipais desde 1992,
havia recebido uma verba de pesquisa para avaliar sua eficácia e que estava à procura de alguém para chefiar a pesquisa. Nick disse aos diretores, Kip Dewey e Cissa Campion, que o pai dele, eu, seria a pessoa ideal para o cargo. Felizmente para mim, eles concordaram. Comecei a visitar escolas com a equipe multicultural do UI, integrada por um diretor, 4 atores educadores profissionais e um músico. A trupe cria roteiros de esquetes sobre problemas que os estudantes enfrentam no dia a dia: exclusão, ciúme, rivalidade e ressentimento, violência doméstica. Os esquetes para estudantes mais velhos abordam problemas como namoro, doenças sexualmente transmissíveis, homofobia e violência escolar. Numa apresentação típica, os atores profissionais representam um grupo de meninos que exclui um recém-chegado da mesa na cantina. Quando a cena chega a um ponto de decisão, por exemplo, um novo colega reage à humilhação imposta pelo grupo, o diretor congela a ação. Um aluno da turma é convidado a substituir um dos atores e mostra como se sentiria ou se comportaria naquela situação. Essas cenas permitem que os estudantes observem problemas cotidianos com alguma distância emocional enquanto experimentam diversas soluções. Vão enfrentar seus algozes, conversar com um amigo, chamar o professor responsável pela classe, contar aos pais o que aconteceu. Outro voluntário punenoforo é convidado a tentar uma solução diferente, e deste modo, os alunos podem ver como funcionam as outras possibilidades. Figurinos e adereços ajudam os participantes a se aventurar em novos papéis, assim como o ambiente descontraído e o apoio dos atores. Nos grupos de discussão posteriores, os estudantes respondem a perguntas como: em que essa cena se parece ou não se parece com o que acontece em sua escola? O que você faz para ser respeitado? E como vocês resolvem suas diferenças? Essas discussões se transformam em animadas trocas à medida que mais estudantes expõem seus pensamentos e ideias. Nossa equipe do Trauma Center avaliou esse programa em 2 níveis, no 4º e no 8º anos, em 17 escolas participantes. As classes que integraram o programa do UI foram comparadas a outras de mesmo nível, mas não participantes. Para o 4º ano, encontramos uma reação positiva significativa. Quanto aos padrões comportamentais referentes a agressões, cooperação e autocontrole, os estudantes do grupo do UI tiveram bem menos brigas e explosões de raiva, e mais cooperação e autoafirmação em relação a seus pares, além de mais atenção e maior envolvimento nas atividades da classe. Para nossa surpresa, esses resultados não foram obtidos pelos alunos do 8º ano. O que teria acontecido nesse meio tempo que afetou suas reações? De início, tivemos apenas nossas próprias impressões. Quando visitei as turmas do 4º ano, fiquei surpreso com a ingenuidade e vontade de participar dos alunos. Já os do 8º ano, muitas vezes, ficavam emburrados e na defensiva, e o grupo parecia ter perdido a espontaneidade e o entusiasmo. A chegada da puberdade era um elemento óbvio para explicar a mudança, mas haveria outros? Investigando mais a fundo, descobrimos que os estudantes mais velhos haviam sofrido mais que o dobro de experiências traumáticas que os mais novos. Todos eles tinham testemunhado episódios de violência grave. 2/3 haviam observado 5 ou mais incidentes, como esfaqueamentos, tiroteios, assassinatos e agressão doméstica. Nossos dados mostraram que os alunos do 8º ano com esse nível tão elevado de exposição à violência eram mais agressivos que aqueles que não tinham esse histórico, e que o programa não promoveu diferenças significativas em seu comportamento. A equipe do Trauma Center decidiu tentar reverter essa situação com um programa mais intensivo e duradouro, focado na formação de equipes e exercício de regulação das emoções, valendo-se de roteiros que tratavam diretamente do tipo de violência experimentada por esses adolescentes. Durante meses, membros de nossa equipe, liderados por Joseph Spinazzola,
Reuniam-se toda semana com os atores do UI para trabalhar na redação de roteiros. Os atores ensinavam técnicas de improvisação, espelho e sintonia física a nossos psicólogos, para que estes pudessem representar com verossimilhança situações de capitulação, confronto, fuga ou colapso. E nós esclarecíamos aos atores os elementos que desencadeiam o trauma e como reconhecer e tratar a repetição compulsiva do passado, característica do trauma. Durante o inverno e a primavera de 2005, testamos o programa resultante desse trabalho numa escola especial dirigida em conjunto pelo Serviço de Escolas Públicas de Boston e pelo Departamento Correcional do Massachusetts. Era um ambiente caótico. Muitos estudantes se alternavam entre a escola e a cadeia. Todos eles vinham de regiões de alta criminalidade e haviam sido expostos a episódios de violência. Eu nunca vira antes um grupo de jovens tão agressivos e insolentes. Tivemos uma ideia de como é a vida de tantos professores do ensino básico e médio que lidam todos os dias com alunos cuja primeira reação a novas dificuldades é a agressão ou o desafio. Ficamos impressionados ao descobrir que, nas cenas em que alguma pessoa estava em perigo, os alunos sempre ficavam do lado do agressor. Como não conseguiam tolerar nenhum indício de fraqueza em si mesmos, não podiam aceitá-la nos outros. Num esquete sobre violência de casal, mostravam desprezo pelas vítimas, gritando coisas como "mate essa cadela, ela merece". De início, alguns dos atores profissionais pensaram em desistir. Era triste demais ver o quanto esses jovens eram carentes, mas acabaram permanecendo, e fiquei surpreso ao observar que aos poucos levavam os estudantes a experimentar, embora com relutância, novos papéis. No fim do programa, alguns estudantes chegaram a se oferecer para papéis que envolviam demonstração de vulnerabilidade ou medo. Quando receberam o certificado de conclusão, muitos deles timidamente deram aos atores desenhos em que expressavam sua gratidão. Percebi algumas lágrimas, talvez até em meus próprios olhos. Infelizmente, nossa tentativa de fazer do grupo teatral uma disciplina regular da grade curricular do 8º ano nas escolas públicas de Boston esbarrou numa muralha de resistência burocrática. No entanto, ela faz parte dos programas de tratamento dos internos do Justice Resource Institute. Embora a música, o teatro, as artes plásticas e os esportes, recursos atemporais de estímulo à qualificação e aos laços coletivos, estejam desaparecendo de nossas escolas. Possibility Project. No Possibility Project, de Paul Griffin. Em Nova York, os atores não recebem roteiros pré-redigidos. Ao longo de 9 meses, eles têm encontros semanais de 3 horas, escrevem um musical completo e o apresentam para centenas de pessoas. Em seus 20 anos de história, o Possibility Project montou uma equipe estável e criou fortes tradições. Cada equipe de produção se compõe de recém-formados que, com a ajuda de atores, bailarinos e músicos profissionais, organizam textos, cenários, coreografias e ensaios para a turma seguinte. Esses recém-formados são exemplos de grande valor. Como disse Paul, quando chegam ao projeto, os estudantes acham que não são capazes de fazer algo bom, mas pôr em funcionamento um programa como esse é uma experiência transformadora para seu futuro. Em 2010, Paul deu início a um novo programa especial para jovens criados em lares substitutos ao da família de origem. É um grupo populacional problemático. 5 anos depois de encerrado o período de assistência, 60% deles serão condenados por algum crime. 75% dependerão da assistência pública. Só 6% terão concluído algum curso técnico. O Trauma Center trata de muitas crianças e adolescentes criados distantes da família de origem, mas Griffin me mostrou uma nova maneira de compreender a vida deles. Entendê-los é como tomar contato com um país estrangeiro. Se você não é do lugar, não fala a língua. A vida desses jovens está de cabeça para baixo,
Eles precisam sozinhos criar a segurança e o amor que outras crianças recebem naturalmente. Quando Griffin diz que a vida deles está de cabeça para baixo, significa que se você tratá-los com amor e generosidade, eles não saberão como reagir. A brutalidade lhes parece mais familiar. Eles entendem o cinismo. Como Griffin observa, o abandono gera a impossibilidade de confiar, e as crianças afastadas das famílias de origem compreendem o abandono. Você não vai conseguir nada até fazê-las confiar em você. Essas crianças quase sempre estão submetidas à autoridade de várias pessoas. Se querem mudar de escola, por exemplo, precisam lidar com pais substitutos, funcionários da escola, a instituição responsável por elas e, às vezes, um juiz. São agruras que as tornam politicamente espertas e fazem com que aprendam a manipular as pessoas. No mundo delas, permanência é uma palavra sem sentido. O lema é: tudo de que você precisa é um adulto responsável por você. No entanto, é natural para os adolescentes pular de adulto em adulto, e Griffin observa que a melhor forma de permanência para eles é um grupo fixo de amigos, que o programa deve oferecer. Outra palavra sem sentido nesse mundo é independência, que Paul contrapõe à interdependência. Somos todos interdependentes, ele diz. A ideia de que estamos pedindo a nossos jovens que enfrentem o mundo sozinhos e que se julguem independentes é completamente maluca. Precisamos ensiná-los a ser interdependentes, o que significa ensiná-los a ter relacionamentos. Paul descobriu que jovens criados fora da família de origem são atores naturais. Ao interpretar personagens trágicos, você precisa expressar emoções e criar uma realidade que vem das profundezas da tristeza e da mágoa. Jovens desassistidos é a cara deles, o pão de cada dia. Com o tempo, a colaboração os ajuda a se tornarem importantes para a vida de outras pessoas. A fase inicial do programa é a construção do grupo. O primeiro ensaio estabelece acordos básicos: responsabilidade, obrigações, respeito. Sim para as manifestações de afeto, não para contato sexual no grupo. Eles então começam a cantar e a se movimentar juntos, o que lhes confere sintonia. Então, chega a segunda fase, contar histórias de vida. Eles ouvem o que dizem os demais, descobrem experiências em comum, quebrando a solidão e o isolamento causados pelo trauma. Paul exibiu um filme que mostra como isso aconteceu num de seus grupos. Quando se pede aos estudantes que se apresentem ao grupo dizendo ou fazendo alguma coisa, eles ficam travados, com o rosto inexpressivo, os olhos baixos, lutando para se tornarem invisíveis. Quando começam a falar, quando descobrem uma voz na qual são o centro, passam também a criar o próprio espetáculo. Paul explica que a produção depende da colaboração deles. Se você pudesse escrever um musical ou uma peça, o que poria nela? Castigo? Vingança? Traição? Perda? É você quem escreve o espetáculo. Tudo o que eles dizem é registrado por escrito, e alguns começam a pôr no papel as próprias palavras. À medida que o roteiro vai surgindo, a equipe de produção incorpora as próprias palavras dos estudantes às canções e ao diálogo. O grupo aprende que, se conseguir materializar bem suas experiências, outras pessoas vão ouvi-lo. Eles aprendem a sentir o que sentem e a saber o que sabem. Você não pode ajudar, consertar ou salvar os jovens com quem está trabalhando. O que pode fazer é trabalhar ombro a ombro com eles, ajudá-los a compreender sua visão de mundo e compreendê-la com eles. Com isso, você lhes devolve o controle. Estamos curando o trauma sem que nunca se mencione a palavra. Condenados a Shakespeare. Para os adolescentes que frequentam o Shakespeare in the Courts, não há improvisação. Eles não escrevem roteiros sobre a vida deles. Todos são infratores julgados por briga, consumo de álcool, roubo e crimes contra a propriedade, condenados por um tribunal do condado de Berkshire a 4 tardes por semana durante 6 semanas,
de estudo intensivo de interpretação. Shakespeare é uma terra estranha para eles. Como me contou Kevin Coleman, quando chegam, emburrados, desconfiados e chocados, estão convencidos de que teria sido melhor ir para a cadeia. Mas então conhecem versos de Hamlet, de Marco Antônio, de Henrique Kixenkin, e depois sobem num palco numa versão compacta de uma peça de Shakespeare, diante de uma plateia de parentes, amigos e representantes do juizado de menores. Sem palavras para expressar os resultados de sua criação irregular, esses adolescentes manifestam suas emoções com violência. Shakespeare exige luta com espadas, o que, como outras artes marciais, lhes dá a oportunidade de pôr em prática a agressividade contida e a manifestação de força física. Enfatiza-se a manutenção da segurança de todos. Os garotos adoram a luta com espadas, mas para manter a segurança do outro é preciso negociar e usar a linguagem. Shakespeare escreveu num período de transição em que o mundo estava sendo levado da comunicação basicamente oral para a escrita, uma época em que a maior parte das pessoas ainda assinava o nome com um X. Esses meninos estão enfrentando o próprio período de transição. Muitos deles mal articulam uma palavra. Alguns têm dificuldade para ler. Quando se restringem a falar palavrões, não é apenas para mostrar que são valentões, mas porque não têm alternativa para comunicar quem são ou o que sentem. Quando descobrem a riqueza e o potencial da língua, em geral têm uma experiência visceral de alegria. Primeiro, os atores investigam o que Shakespeare está dizendo exatamente, verso por verso. O diretor diz as palavras uma a uma ao ouvido dos atores, e eles são instruídos a repetir a fala ao soltar a respiração. No início do processo, muitos desses meninos mal conseguem pronunciar uma fala. O progresso é lento, cada ator internaliza as palavras devagar. As palavras ganham profundidade e ressonância à medida que a voz muda em resposta às suas associações. A ideia é inspirar os atores a sentir suas reações às palavras e, dessa forma, descobrir o personagem. Em vez de tenho de decorar minhas falas, enfatiza-se: o que essas palavras significam para mim? Que influência exerço sobre os outros atores com elas? E o que acontece comigo quando ouço as falas deles? Esse pode ser um processo transformador, como vi acontecer numa oficina de atores treinados pelo Shakespeare & Company, no Centro Médico da Avenida em Bath, Nova York. Larry, veterano do Vietnã de 59 anos, com 27 internações para desintoxicação no ano anterior, apresentou-se para desempenhar o papel de Brutus numa cena de Júlio César. Quando o ensaio começou, ele sussurrava e atropelava suas falas. Parecia aterrorizado com o que as pessoas estavam pensando dele. Recorda março, os idos de março recorda. O grande Júlio não sangrou em nome da justiça? Que canalha golpeou seu corpo e o apunhalou, se não fora por justiça? O ensaio da fala, que começa com esses versos, levou uma eternidade. De início, ele ficava ali de pé com os ombros caídos, repetindo as palavras que o diretor soprava em seu ouvido. Recorda. O que você recorda? Você recorda demais ou muito pouco? Recorda. O que você não quer recordar? Como é recordar? A voz de Larry ficou entrecortada. Ele olhou para o chão, gotas de suor apareceram em sua testa. Depois de uma pausa e um gole d'água, retomou o trabalho. Justiça. Você recebe justiça? Alguma vez você sangrou por justiça? O que a justiça significa para você? Golpeou. Você já golpeou alguém? Alguma vez foi golpeado? Como foi isso? O que você gostaria de ter feito? Apunhalou. Você já apunhalou alguém? Já se sentiu apunhalado pelas costas? Já apunhalou alguém pelas costas? Nesse ponto, Larry saiu correndo da sala. No dia seguinte, ele voltou e recomeçamos. Larry ficou ali, suando, o coração acelerado, com 1 milhão de associações passando por sua cabeça, permitindo-se aos poucos
sentir cada palavra e aprendendo a se apropriar dos versos que dizia. No fim do programa, Larry conseguiu seu primeiro emprego em 7 anos e ainda estava lá da última vez que tive notícias dele, 6 meses depois. Aprender a viver, tolerando emoções profundas, é essencial para a recuperação do trauma. No Shakespeare in the Courts, a especificidade da língua que se usa nos ensaios se estende ao que os alunos dizem fora do palco. Kevin Coleman observa que o discurso deles é eivado da expressão "eu acho que". E Coleman prossegue: se você confunde suas experiências emocionais com seus juízos, seu trabalho se torna vago. Se você perguntar: que lhes parece isso? Eles de cara vão dizer: achei bom ou achei ruim. As duas afirmações são juízos, por isso nunca perguntamos: o que acharam disso, ao fim de cada cena? O que os levaria a exercitar a parte do cérebro ligada aos juízos? O que Coleman pergunta é: vocês notaram alguma sensação específica ao fazer essa cena? Dessa forma, eles aprendem a nomear experiências emocionais. Tive raiva quando ele disse aquilo. Tive medo quando ele olhou para mim. Personificar e dar nome ao que sentem ajuda os atores a entender que podem experimentar muitas emoções diferentes. Quanto mais coisas notam, mais curiosos eles se tornam. Quando começam os ensaios, esses adolescentes têm que aprender a ficar de pé eretos e andar pelo palco com naturalidade. Precisam aprender a falar de forma que sejam ouvidos em todo o teatro, o que por si só é um grande desafio. A apresentação final implica encarar a comunidade. Os jovens sobem ao palco experimentando outro nível de vulnerabilidade, risco ou segurança, e descobrem que podem confiar em si mesmos. Aos poucos, instala-se a vontade de se sair bem, de mostrar que são capazes de fazer aquilo. Kevin contou o caso de uma menina que interpretava Ofélia em Hamlet. No dia da apresentação, ele a viu esperando atrás do palco, pronta para entrar em cena com um balde de lixo amarrado na barriga. Ela explicou que estava tão nervosa que tinha medo de vomitar. Tinha sido uma fugitiva crônica de seus lares sociais e também do Shakespeare in the Courts. Como o programa pretende não afastar os adolescentes a não ser em último caso, a polícia e os caçadores de gazeteiros sempre a levavam de volta. Deve ter havido algum momento em que ela compreendeu que seu papel era essencial para o grupo, ou talvez tenha percebido o valor intrínseco da experiência para si mesma. Pelo menos naquele dia, ela preferiu não fugir. Terapia e teatro. Certa vez, ouvi Tina Packer dizer a uma plateia de especialistas em trauma: terapia e teatro são intuição em ação. São o oposto da pesquisa, em que a pessoa se empenha em sair da experiência pessoal, em sair até da experiência de seus pacientes para testar a rivalidade objetiva de hipóteses. A eficácia da terapia depende de uma ressonância subjetiva profunda e da ideia profunda de verdade que habita o corpo. Ainda espero que algum dia se prove que Tina está errada e que se consiga combinar o rigor dos métodos científicos ao poder da intuição corporificada. Edward, um dos professores do Shakespeare Company, me contou sobre a experiência que teve como jovem ator na oficina de treinamento avançado de Tina Packer. O grupo tinha passado a manhã fazendo exercícios para liberar os músculos do torso, de modo que a respiração pudesse trazer o ar com naturalidade e plenitude. Edward observou que, sempre que flexionava o corpo num determinado ponto das costelas, ele sentia uma onda de tristeza. O instrutor lhe perguntou se alguma vez havia machucado essa região, e ele disse que não. Para a aula de Tina Packer, daquela tarde, o rapaz tinha preparado uma cena de Ricardo II, em que o rei é instado a renunciar à coroa em favor do seu usurpador. Durante a discussão que se seguiu, ele se lembrou de que a mãe tinha quebrado as costelas quando estava grávida dele, e que ele sempre associara essa fratura a seu nascimento prematuro. Ele diz: quando contei isso a Tina, ela começou a me fazer perguntas sobre meus primeiros meses de vida. Eu disse que não sabia se tinha estado numa incubadora, mas me recordava
de que tempos depois tive de usar um balão de oxigênio porque não conseguia respirar. Lembro-me de estar no carro de meu tio e ele avançar os sinais vermelhos para me levar ao pronto-socorro. Era como ter uma síndrome de morte súbita aos 3 anos. Tina continuou fazendo perguntas, e comecei a ficar frustrado e zangado por ela estar derrubando todos os escudos que eu tinha erguido para proteger aquela dor. Então ela disse: Você sentiu dor quando os médicos enfiaram todas aquelas agulhas em você? Naquele momento, eu comecei a gritar. Tentei sair da sala, mas 2 outros atores, uns caras grandalhões, me seguraram e me puseram numa cadeira. Eu tremia e tinha calafrios. Tina então disse: Você é sua mãe e você vai dizer essa fala. Você é sua mãe e vai dar à luz você mesmo. E você está dizendo a si mesmo que vai fazer isso. Você não vai morrer. Você precisa se convencer. Você precisa se convencer de que o pequeno recém-nascido que você é não vai morrer. Essa se tornou minha intenção com a fala de Ricardo. Quando eu trouxe a fala para a aula pela primeira vez, disse a mim mesmo que minha intenção era fazer bem o papel, e não que alguma coisa que brotava dentro de mim precisasse dizer aquelas palavras. Quando por fim fiz a cena, ficou claro que meu bebê era como Ricardo. Eu não estava disposto a entregar meu trono. Foi como se toneladas de energia e tensão escapassem de meu corpo. Abriram-se caminhos para expressar o que o bebê tinha bloqueado, segurando essa respiração e sentindo tanto medo que acabaria morrendo. A genialidade de Tina foi fazer com que eu me tornasse minha mãe dizendo que eu ia ficar bem. Foi quase como voltar ao passado e mudar a história. A certeza de que algum dia eu me sentiria seguro a ponto de expressar minha dor transformou-se numa preciosidade em minha vida. Naquela noite tive meu primeiro orgasmo na presença de outra pessoa. E sei que isso aconteceu porque eu tinha me libertado de alguma coisa, de alguma tensão em meu corpo, que permitiu que eu estivesse mais no mundo,